Oi, gente, estou aqui hoje para poder passar para vocês algumas recapitulações daquilo que a gente estudou na disciplina extinção da punibilidade. Não tive tempo para fazer nenhuma superprodução. Vejo que eu vou precisar investir muito em equipamentos de tecnologia, montar um estúdio, talvez aqui em casa, para essas situações emergenciais. Mas, enfim, eu quero que vocês se sintam realmente amparados, né? Através dessa revisão, para que a gente possa estar abordando os principais pontos do nosso conteúdo e, naturalmente, sintam-se à vontade para, em caso de eventuais dúvidas essas que eu posso esclarecer, né? Porque nós sabemos que, diante dessas dificuldades que nós estamos atravessando, não há muitas certezas, não há muitas respostas absolutas em relação às questões que se colocam, né? Mas o meu objetivo é, de alguma maneira, contribuir para que vocês possam estar mais seguros em relação àquilo que estudaram e com isso, otimizem, aproveitem realmente esse tempo para poder fazer uma revisão até que a gente passe a dar continuidade à matéria com pontos novos, né? Hoje eu resolvi gravar o vídeo com a câmera do celular virada na outra posição, porque eu observei que todos os outros professores estavam fazendo isso, só eu com a câmera em pé. Então vou fazer essa experiência, inclusive estando de pé, porque vocês estão acostumados com as minhas aulas, eu sempre estou me movimentando muito e tá difícil ficar sentado o tempo todo. Vamos ver, vocês vão ser minhas cobaias aí. Vamos aproveitar, vamos pegar, o pessoal, eu sempre falo tanto para vocês fazerem um caderninho, deixem tudo anotado. Quem tiver com caderno, aproveitem para vocês irem passando aí por esses tópicos. É uma chance da gente estar rememorando, né? Às vezes até ouvindo a voz do professor aí você vai lembrando daquele momento em sala. E quem não fez anotações, aproveitem pelo menos para destacarem os principais pontos. Bom, a nossa disciplina intitulado Extinção da Punibilidade, na verdade, até quando a gente entra na análise do conteúdo programático, ela começa com a reabilitação, que foi um ponto que nós vimos, mas eu comecei falando para vocês sobre a parte dos efeitos da condenação, né? Só para a gente se lembrar e para que vocês possam ter um link do que vocês estudaram no semestre passado com esse semestre. Eu comecei falando sobre efeitos da condenação e nós vimos que existem efeitos tidos como efeitos principais, que seriam exatamente a imposição da sanção penal, e que dentro desse gênero sanção penal, nós poderíamos ter duas subespécies, né, que seria exatamente a pena entendida como podendo ser a privativa de liberdade, a restritiva de direitos e a multa, e do outro lado, as medidas de segurança, né? As medidas de segurança de internação ou a medida de segurança de tratamento ambulatorial. Bom, se esse é o efeito principal da sentença penal condenatória, como efeitos acessórios, como efeitos secundários, nós podemos encontrar efeitos de natureza penal e também efeitos de natureza extrapenal. E eu fiz essa análise com vocês, né, dos efeitos secundários da condenação. Os de natureza penal, a reincidência, a possibilidade de revogação de sursi, revogação de livramento condicional. Bom, enfim, eu fiz todas essas considerações, só que nesse momento de revisão, de acordo com o que a gente tem estabelecido até agora, como vai se seguir à risca o programa da disciplina, essas considerações são importantes, mas essas considerações, acredito eu, até a presente conjuntura, elas não vão ser cobradas diretamente de vocês, tá? Já que o primeiro ponto realmente desse tópico, dessa disciplina, é a parte da reabilitação. Então, analisando também, procurem fazer a leitura do material que está disponível na plataforma digital para vocês, né? Lá na adm.online.unip. E verifiquem também como que o assunto está sendo tratado por lá. Eles também resumiram esse assunto, né? Esse tema. De modo que minhas principais considerações, embora não haja exatamente muita coisa para se falar sobre reabilitação. Vou me focar numa análise mais técnica, porque as questões de ordem
que pressuponham uma análise mais crítica, eu fiz essas indagações a vocês naquele trabalho, né, que nós passamos para que vocês pudessem fazer em casa. Acho que já foi bem no início, né, desse período de distanciamento social. E acredito que vocês todos tenham feito, né, análise crítica das medidas de segurança, pedir que vocês fizessem isso. E aí a gente começa realmente com a parte da reabilitação, para relembrá-los que a reabilitação, na verdade, ela é um benefício jurídico que existe para restituir aquele sujeito que foi condenado e cumpriu, e efetivamente cumpriu a sua pena, aquilo que nós chamamos de status quo ante. Quer dizer, ele vai retomar a sua situação anterior, ele cumpriu a sua pena. E o grande objetivo da reabilitação seria retirar da ficha de antecedentes criminais essas anotações negativas que foram apostas após, naturalmente, o término do cumprimento da pena ou da sua extinção. Bom, o que a reabilitação, na verdade, ela importa é na não divulgação desses dados, que é aquilo que nós chamamos de manutenção desse sigilo das informações, para que o sujeito ele não tenha o seu direito à ressocialização e a própria dignidade, se a gente for pensar, né, num espectro maior, porque a ressocialização ela pode ser entendida dentro desse grande gênero, desse grande direito, dignidade da pessoa humana. Mas, enfim, para que o sujeito, de fato, ele possa se valer, ele possa se ressocializar, ainda que isso exista numa perspectiva mais ideal do que efetivamente prática, ele teria o direito, e ele se valeria desse mecanismo para apagar as anotações negativas após o término ou a extinção do cumprimento da sua pena. Agora, naturalmente, eu também esclareci isso a vocês, isso tem uma utilidade, o sujeito vai entrar com esse procedimento de reabilitação para que quando ele for tirar uma certidão negativa de antecedentes criminais, essa ficha saia limpa, ele possa conseguir um emprego, né, ele possa ter acesso a determinados direitos que naturalmente com uma anotação negativa, no mínimo, gerariam um constrangimento muito grande a ele. Lógico que para fins de instrução processual, lógico que para fins da própria caracterização da reincidência, caso ele venha praticar uma nova infração penal, isso não será pagado. A ideia é permitir, a gente vai verificar que existe um prazo para isso, inclusive, que esse sujeito possa, da melhor maneira possível, esse egresso, a gente chama de egresso, né, o sujeito que saiu do sistema prisional para retomar a vida em sociedade, ele possa fazer isso da melhor maneira possível. E aí nós temos remissões, recomendo que vocês façam essas leituras, aos artigos 93, 94 do Código Penal, que são as disposições que tratam no CP desse instituto, e o artigo 202 da LEP, né, da Lei de Execução Penal, que é a 7.210 de 1984. Então vejam, nós de antemão, quando estabelecemos a finalidade dessa figura da reabilitação, nós podemos enxergar claramente duas delas. A primeira é assegurar a esse condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e sobre a sua condenação. E ainda extinguir os efeitos secundários extrapenais específicos da sentença penal condenatória. E essas duas finalidades a gente encontra respectivamente. A primeira delas, assegurar o sigilo lá no 93 caput, e essa segunda no 93 parágrafo único, né? Exatamente para que o sujeito, ou para que se viabilize, para que se operacionalize esse processo de reintegração. Embora já no próprio artigo 93, parágrafo único, fique clara a observação no seguinte sentido, fica vedada a reintegração à situação anterior nos seguintes casos: perda do cargo, função, mandato eletivo, inabilitação para o exercício do poder familiar, tutela, curatela nos crimes dolosos, apenados com reclusão cometido contra filho, tutelado ou curatelado. Quer dizer, nessas situações nas quais, e por isso até que eu fiz esse estudo inicial para que a gente pudesse compreender isso, né, de efeitos secundários da condenação. Olha, o sujeito que de repente o pai,
que praticou um crime contra a dignidade sexual do filho. Ele cumpriu ali a sua pena, foi condenado, houve o regular processo, o cara foi condenado, cumpriu a pena e, ao final, retomando a vida em sociedade, imaginemos, será que esse sujeito, ele retoma, ele pode voltar a exercer esse poder familiar? Essa é uma hipótese em que a gente tem a ressalva, tá? Então, ele não consegue voltar de maneira plena a esse status quo nessas duas situações excepcionadas pelos incisos 1º e 2º do parágrafo único do artigo 93. Bom, e os requisitos? O que eu preciso aferir para que a reabilitação seja cabível? Os requisitos da reabilitação aparecem no artigo 94, preciso do decurso do prazo de 2 anos, então nós temos aí 2 anos, do dia em que, de qualquer modo, foi extinta a pena ou terminou a sua execução. Faça essa distinção, foi extinta a pena, porque, de repente, a pena pode ter sido extinta por outra razão, né? Essa é a nossa matéria mais para frente, mas nós já estamos estudando isso. Nós vimos que existem inúmeras situações, inúmeras causas de extinção da punibilidade, tá? Então, imaginem que a pena do sujeito foi extinta em virtude de um indulto. Bom, a partir desse momento da extinção da sua pena, nós precisamos aí do decurso de um prazo de 2 anos para que ele possa pleitear essa reabilitação. E mais, que tenha tido condenado domicílio no país no prazo acima, nesse prazo dos 2 anos, né? Que tenha dado condenado durante esse tempo uma demonstração efetiva de bom comportamento público e privado, que a gente sabe que é uma exigência estabelecida pela lei, mas de difícil aferição prática, e que tenha ressarcido o dano causado pelo crime, ou, caso não tenha o feito, que ele tenha comprovado a absoluta impossibilidade de fazê-lo até o dia do pedido da reabilitação, ou que exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou a novação da dívida. Bom, esse pedido, eu já havia dito a vocês, ele deve ser dirigido a quem? Juízo da execução, juízo da condenação? Olha, o juízo da condenação, tá? Então, o pedido de reabilitação é dirigido ao juízo da condenação e nós já temos a previsão de uma via recursal própria. Se esse pedido for negado ou for concedido, é cabível o recurso de apelação. Uma vez negada a reabilitação, ela pode novamente ser requerida a qualquer tempo, desde que esse pedido seja instruído por novos elementos probatórios que, de fato, denotem esses requisitos exigidos aqui pelo artigo 94, parágrafo único do Código Penal. E mais, disse ainda que essa reabilitação, uma vez concedida, ela pode ser revogada de acordo com a lei, artigo 95. Pode ser revogada de ofício, o que é difícil, né? Imagina o juiz, ele tomar absoluta ciência da vida do sujeito. Mas, enfim, pode ser revogada de ofício e pode ser revogada a requerimento do Ministério Público se esse reabilitado, ele for condenado. Então, o sujeito tá lá, pleiteando a reabilitação, e aí ele é condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja de multa, tá? Então, o sujeito tá pleiteando a reabilitação e, nesse meio tempo, surge uma nova condenação, sendo que ele ainda é reincidente, né? Porque, na verdade, o prazo para que o sujeito, vocês estudaram isso no semestre passado, o prazo da reincidência é um prazo de 5 anos para que ele volte a ser aquela expressão que a gente usa tecnicamente primário, tá? Então, se o sujeito ele é condenado, às vezes era um processo que estava em curso, às vezes o sujeito ele estava pleiteando a reabilitação, ele não veio efetivamente a praticar um novo crime, mas ele foi condenado, tá? E aí, nessa situação, nós teremos a revogação da reabilitação. Disse aí que, na verdade, a gente faz a remissão ao 64, inciso 1º do Código Penal, que é exatamente o artigo que trata do tempo da reincidência, ok? Então, de reabilitação, essas são as principais considerações, a gente tem que conhecer, é um instituto que, do ponto de vista prático, não tem uma larga utilização, de forma que, vou começar pelo menos aqui, as primeiras análises sobre a medida de segurança, ou as medidas de segurança, né? Nós sabemos que antes
da reforma do Código Penal, nós sabemos que a parte geral do nosso Código Penal, ela é de 1984, e antes disso, antes dessa reforma da parte geral do Código Penal, o que acontecia? Nós tínhamos um sistema que era o chamado sistema do duplo binário. O sistema do duplo binário, ele permitia a imposição concomitante de pena e medida de segurança. Bom, com o advento então da reforma da parte geral do Código Penal, passou-se a adotar o sistema que a gente chama de sistema vicariante. Não existe essa possibilidade de aplicação conjunta de pena e medida de segurança. Ou pena ou medida de segurança. E aí, consagrado, portanto, esse sistema que se chama vicariante, não é vincariante, é vicariante, nós temos, portanto, o cabimento da pena quando eu tiver fato típico, ilícito e culpável, né? E a medida de segurança quando eu tenho fato típico, ilícito. A princípio, a gente não vai enxergar a culpabilidade, porque esse sujeito seria inimputável em virtude de doença mental, mas a medida de segurança, ela acaba por se basear ou se justificar na existência de quê? Periculosidade. Aquele sujeito em liberdade, ele representa um perigo. A gente diz que a medida de segurança, ela teria uma finalidade preventiva, né? A medida de segurança teria essa finalidade, aquilo que a gente chama de prevenção especial, que é a prevenção dirigida àquele agente que cometeu o fato típico ilícito. E mais, ela tem uma ideia também, ela traz em si o que é bastante contestável, nós tivemos oportunidade de tratar bastante sobre isso, essa ideia, a finalidade terapêutica da medida de segurança, né? A medida de segurança como com uma finalidade de curar ou tratar aquele sujeito que praticou o injusto penal. Bom, então, em tese, nós vamos falar que os pressupostos para o cabimento de uma medida de segurança seriam a prática de um fato típico ilícito e mais, a periculosidade social daquele agente. Essa periculosidade que também é algo que dá margem para algum tipo de contestação, né? Num plano aí de discussões mais críticas, porque ela é feita, na verdade, ou com base numa análise em perspectiva, né? Esse sujeito em liberdade provavelmente vai continuar reiterando nessas práticas criminosas, enfim. Portanto, a gente, com base na periculosidade, disse que a periculosidade entendida como a potencialidade lesiva de praticar fatos típicos ilícitos, que seriam os injustos penais, né? Lembrando, quando o fato é típico ilícito, a gente chama isso de injusto penal. Esse sujeito, ele tem potencial para praticar uma ação lesiva, e aí existem, né, laudos, existem exames, existe um incidente, inclusive processual próprio, que é o chamado incidente de insanidade mental do acusado, para apurar uma série de regras estabelecidas pelo Código de Processo Penal, e também, se isso acontecer no curso da execução, a gente também tem regras na Lei de Execução Penal. Mas o fato é que essa periculosidade ela é analisada sob dois espectros. Fala-se de uma periculosidade ficta ou presumida, que é a periculosidade presumida pela própria lei. A própria lei estabelece que numa determinada hipótese o sujeito ele é considerado perigoso sem que haja uma averiguação concreta dessa periculosidade. Bom, é o que se dá em relação aos inimputáveis. Então, em relação aos inimputáveis, lógico, gente, olha só, eu tô falando, não há necessidade de averiguação concreta de periculosidade. A grande questão é, eu preciso chegar à conclusão que aquele sujeito é inimputável, tá? Vão ser realizados os exames, as provas técnicas necessárias, né? Lógico, eu não sou entendida desse assunto, e a gente não sabe mensurar exatamente qual é o grau de eficácia, né? Para você afirmar categoricamente que aquele sujeito, ele é inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato. A partir do momento em que ele é submetido a esse tipo de exame
e se comprova que ele realmente é absolutamente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato, ele é inimputável. E aí eu preciso ir além, eu preciso aferir se a periculosidade desse sujeito já concluído, já entendido como inimputável, eu preciso aferir ela no caso concreto? Não, eu não preciso. Porque se ele já foi tido como inimputável, a periculosidade dele é presumida, tá? Aos inimputáveis não caberá imposição de pena. Por isso se dizer que a periculosidade é presumida. E aí nós temos os dispositivos, o artigo 26 caput, combinado com o artigo 97 do Código Penal. E a gente tem a periculosidade chamada de periculosidade real. Essa periculosidade real é essa sim. Olha, em relação aos chamados semi-imputáveis, o semi-imputável, ele é relativamente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato. Então, se ele é semi-imputável, a periculosidade dele, ela vai ter que ser averiguada concretamente. O sujeito que tem um laudo que o define, que o categoriza como semi-imputável, ele precisa se submeter a essa outra avaliação. E com base nisso, lembrando que em relação aos semi-imputáveis a gente encontra a remissão, ou vale fazer a remissão ao 26 parágrafo único do Código Penal, com base nisso, nós temos aí a regra que emana do artigo 96 do Código Penal, que fala da medida de segurança, portanto, detentiva. Detentiva por quê? Porque ela vai importar em internação. É a medida de segurança mais gravosa, que realmente restringe a liberdade do sujeito de uma maneira substancial. Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou eventualmente na falta desse hospital, que a gente não chama mais de manicômio, né? A gente antes falava, os manicômios, a gente não vai chamar de usar essa terminologia, seria politicamente incorreto, ou a falta em outro estabelecimento adequado. Eu também já tinha dito para vocês que, do ponto de vista prático, muitas vezes os sujeitos vão ficar recolhidos mesmo aos estabelecimentos prisionais. E a medida de segurança restritiva, que é a medida que corresponde ao tratamento ambulatorial. Ela seria uma medida mais light, né, mais leve, com um menor nível de constrição. Como saber? Bom, a ideia é, se eu faço uma leitura seca do artigo 97 do Código Penal, o que eu vou concluir? A medida de segurança de internação, ela vai ser cabível se o crime for apenado com reclusão. E a medida de segurança de tratamento ambulatorial, ela vai ser cabível se o crime for apenado com detenção. Só que eu fiz essa ressalva com vocês, destacando os entendimentos jurisprudenciais dos nossos tribunais superiores, STF, STJ. Lá nós encontramos exceções, por exemplo, dizendo que o juiz, ele no caso concreto, é quem realmente tem a capacidade para adotar a melhor providência, inclusive justificando-se isso com base no princípio que nós temos em matéria de apreciação de provas, que é o princípio preponderante, que é o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do julgador, tá? Então, cuidado, porque a lei ela é categórica em falar uma coisa, dependendo de como isso for perguntado a vocês, de acordo com a lei é isso. Agora, se a gente tem a oportunidade de discorrer mais, ou se isso nos for perguntado, não é o que prevalece de maneira categórica no entendimento dos nossos tribunais superiores. E eu ainda aproveitei, acho que essa é uma observação importante, porque a gente encontra isso no artigo 319, inciso 7º do Código de Processo Penal. Isso foi objeto de uma alteração relativamente recente, é 2011. Nós temos uma medida cautelar diversa da prisão, que é a chamada internação provisória. Quer dizer, esse acusado, esse sujeito que praticou, esse sujeito que padece de algum tipo de mal mental, né, de transtorno mental, a gente ainda não sabe em que nível, né, em que grau, se ele é inimputável ou se ele é um semi-imputável. Bom, é possível que em caráter cautelar, ao invés de se decretar uma prisão preventiva, por exemplo, se determine a internação provisória desse sujeito, no caso, ou nas hipóteses de crime praticado com violência ou grave ameaça, quando, com a realização do exame pericial correspondente, eles concluírem que esse sujeito ele é ou inimputável ou semi-imputável e há risco de reiteração da conduta.
tá? Então vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Daqui a pouco a gente continua com medida de segurança e causa de extinção da punibilidade.